Pessoal, nós estamos de volta com o quadro do Coração do Pastor. Você lembra da semana passada que o pastor Marcelo Oliveira falou com a gente a respeito de um presente que o Senhor nos dá para vencer a depressão, para vencer os problemas? Ele vai estar explicando para a gente o que é isso. Oi, pastor, seja bem-vindo mais uma vez. E o que é isso? Demorou, mas chegou o dia, né? Sim, eu estava ansiosa. Na verdade, o presente que Deus nos dá para vencer a depressão, às vezes nós já até recebemos, né? Então, a depressão, ela é uma coisa assim, que as pessoas não dão muito valor, porque você vai adquirindo ela aos poucos, como eu falei no programa, né? No outro programa anterior. A gente adquire a depressão no decorrer do tempo, e muitas das vezes por estar preso ao passado e muitas das vezes por estar ansioso pelo futuro. A característica principal é a pessoa que não vive o presente. Ela está sempre presa ao passado ou então preso ao futuro. Com ansiosidade ou então sofrendo com o passado. E aí é a ansiosidade do futuro, né? E esquece de viver o presente. E isso é terrível. E isso é justamente falta de uma coisa que Deus nos dá e que as pessoas falam toda hora disso. O tempo inteiro as pessoas falam disso, né? E aí causa esse mal que algumas pessoas nem acreditam, né? E esse mal da depressão, que muitas pessoas nem acreditam, e a depressão é algo tão terrível que sem esse presente fica complicado, porque uma pessoa com câncer, ela vai lá, trata, é curada de câncer. Aí vem o diagnóstico que ela não tem mais nada. Com certeza ela vai ter medo desse câncer voltar, Sim, não é? Claro. Mas o fato dessa pessoa ter medo do câncer voltar, não vai fazer o câncer voltar. Sim. Concorda comigo? Concordo. No caso da depressão, não. Ela é tão ingrata, que a pessoa que já teve depressão, normalmente ela vai ter medo de ter depressão de novo. Igual qualquer outro tipo de doença. Só que só o medo dela ter depressão já é um dos primeiros degraus. Para que ela tenha novamente a depressão. Então, por isso que nós precisamos desse presente que Deus nos mostra, né? Para que as circunstâncias não venham trazer para a gente isso. Eu vou ler o texto que fala desse presente. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha só, pela graça sois salvos, né? Isso por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando a palavra aqui fala que é dom de Deus, o que é o dom de Deus? É a fé. E essa palavra dom vem do grego, porque na verdade Jesus ele falou em aramaico e hebraico. Sim. E a língua que circulava na época era o grego. Então os escritores da Bíblia, eles ouviram o aramaico, né? Ouviram o hebraico e escreveram em grego o Novo Testamento, que era um grego comum, um grego vulgar, um grego jeca. Não era o linguajar culto da época, né? Era o grego, mas não era o culto. Vou dizer uma coisa, o inglês dos britânicos com o inglês dos Estados Unidos. Eles não falam assim? Que é o inglês mais mexido, o dos Estados Unidos, e o da Inglaterra é mais polido, clássico, né? Polido. Da mesma forma tinha esse tipo de grego. E eles ouviram e transmitiram. E essa palavra dom, que está aqui, é presente. Dom para nós é talento, né? Sim. Mas aqui não. A fé é um presente de Deus. E essa fé que Deus nos dá, que é o primeiro presente que Deus nos dá, é a fé. Essa fé, ela é a fé salvífica. Não é a fé para obter coisa, para trazer à existência aquilo que não existe. Essa fé, ela não aumenta nem diminui. Entende? É uma fé perene. Uma fé que entra e ela é aquilo igual o amor de Deus. O dia que você faz o melhor louvor para Deus, Ele não te ama mais. O dia que você comete o pecado mais terrível, Ele não te ama menos. Sim. Porque o amor dele é invariável. Entendeu? Ele me ama de qualquer jeito. Ele te ama. Né? O dia que a Valentina te dá um carinho, um beijo, você ama ela. O dia que ela te desobedece, você a ama do mesmo jeito. Não é? Porque o amor de Deus ele é invariável. Entendeu? Não há variação. E, na verdade, essa fé, que é o primeiro presente,
que Deus nos dá, ela não tem variação. Depois, a fé, para trazer existência às coisas, é uma fé que aumenta e diminui de acordo com aquilo que você alimenta dela. Essa fé, sim. Mas essa primeira fé, ela, na verdade, quando você vê o dom, a palavra é presente. Doron, presente. A fé também tem uma palavrinha grega, pistis. Pistis? Que quer dizer que une a Deus. Então é a fé salvífica. A fé que traz a salvação. Une a Deus. É uma fé que me une a Deus. Não uma fé que, eu vou ter fé que eu vou chegar lá no programa sem ter nenhum acidente. Eu vou ter fé que eu vou orar e Deus vai abrir uma porta de emprego para mim. Eu vou ter fé e tanta coisa. E eu não quero falar hoje, mas só para você ter uma ideia, tem a fé natural. Por exemplo, você abre uma garrafa de refrigerante, não manda o laboratório examinar se ela está contaminada. Não. Você examinou os pés dessa cadeira aí antes de você sentar nela? Pra ver se não ia cair, se não estava bom. Você usou a fé natural. Sim. Não é? Você creu que a cadeira estava beleza, que o estúdio está todo organizado para você chegar. E o refrigerante também você acreditou na empresa lá que também tem sua supervisão, que não vai deixar vir nada ruim. Sim. Essa é a fé natural. Aí tem a fé salvífica, que é essa que é o primeiro presente. E às vezes nós já temos, mas não utilizamos. E aí, com a fé na certeza da salvação que Deus nos dá, quando temos, esquecemos dela, aí damos espaço para circunstâncias, mentir para nós. Na psicologia, os psicólogos costumam dizer, e os psiquiatras, costumam dizer assim, a mente mente. Olha. A mente pega mentira. Por que a mente pega mentira? Porque ela mede as circunstâncias. Nós temos a nossa mente, ela capta muito mais que qualquer antena de qualquer emissora de televisão do mundo inteiro. Todas elas juntas, a nossa mente, ela capta o tempo inteiro. O que entra pelos olhos. Qualquer coisinha, né? Os 5 sentidos. Faz com que a mente venha captar. E aí, o que acontece? É as circunstâncias que vêm. E vem me afetar. Agora, se eu tiver a fé salvífica, né, a fé que é o presente de Deus, a fé salvífica, no grego pistis, que quer dizer a fé que me une a Deus, o que Deus une, o homem não separa. Verdade. Se eu me unir a Deus, não tem mais separação. E qualquer coisa que vier para mim, eu vou suportar. Porque na vida de todas as pessoas vão haver decepções, vão haver eventos alegres e eventos tristes. O problema é que a humanidade hoje quer viver de evento, quer alimentar a alma. Esquece do corpo, esquece do espírito e fica alimentando a alma de evento. E eventos são circunstâncias, são circunstanciais. Você tira a carteira de motorista uma vez só, não é? Provavelmente no vestibular é 1, 2 vezes, às vezes quando a pessoa vai fazer um outro que não tem nada a ver. Geralmente eles usam a pós-graduação para dar sequência, não faz outro. Mas 1, 2 vezes, casamento, normalmente é uma vez. Morte de pai, meu pai morreu uma vez só, minha mãe também. Então, na verdade, são 10, 15 eventos que a gente passa e a gente viver 100 anos. É verdade. Então nós não podemos viver de evento. Nós temos que viver. Um dia Deus falou para mim em oração, quer viver bem? Eu falei, quero. Administre seu segundo. Uau! Nossa! Eu sou um empreendimento de Deus. E Deus me deu a minha vida para mim empreender. Verdade. E eu preciso de empreender ela. Agora, eu não posso administrar a minha hora, o meu dia. É o meu segundo. Porque numa fração de segundo eu posso jogar tudo por água abaixo. Eu tenho 23 anos de um testemunho de vida cristã onde eu moro. Irrepreensível. Mas eu posso perder ele hoje. Sim. Em 1 segundo. Entende? E aí o que acontece? Eu não administro esse 1 segundo. E aí eu começo a ter problemas por causa das circunstâncias que vêm mentir para mim. Ou até mesmo falar a verdade. Um dia eu recebi um telefonema. Marcelo, aqui é sua irmã. Tô ligando para você, mamãe acabou de falecer. Isso era uma verdade, não é? Sim. Mas porque eu tenho a fé salvífica, eu tenho uma verdade maior do que essa. Uau! Eu tenho uma verdade para contrapor essa, que é uma verdade. Ela tinha acabado de falar, mamãe acabou de falecer. Eu estava arrumando para ir para uma reunião. E eu não abalei, sabe o que eu fiz? Comuniquei a minha esposa e fui adorar a Deus, cantar um hino, que eu gosto muito dele, é o único que é digno de receber. E falei, Deus, estamos quites, tá? Tem nada errado, não. A senhora continua sendo perfeita e eu continuo te amando. Meu coração está de luto, mas eu estou firme no Senhor. E muito obrigado por ter me dado a minha mãe durante esses 39 anos que eu vivi com ela. Olha que bem. Sabe por quê? Porque a fé salvífica estava firme no meu coração. Inabalável. Eu recebi uma notícia verdadeira, mas eu tinha uma verdade maior que a fé salvífica me dá. Sabe qual?
se sua mãe, ainda que sua mãe te desampare, eu não te desampararei. A Bíblia diz isso. Para qualquer verdade que te decepciona, tem uma verdade maior na Bíblia aqui, né? para te sustentar. Você está me entendendo? E aí, você quer que eu fale agora quando é que eu recebo esse presente de Deus? Porque às vezes eu posso não receber. Não é? Verdade. Eu vou te dar um presente, né? Eu vou te dar um presente. Você pode não querer receber. Verdade. Não é assim? O presente está ali, mas eu não quis. Né? A comida está ali, mas eu não quis servir. Aí, quando eu preciso receber esse presente, quando eu quero receber esse presente, tem a hora de receber. Como que eu faço para receber isso? Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz assim: se algum dos ramos foram quebrados, e tu sendo... Eu tô lendo 11, é o 10, 17. Fui uma página a mais aqui, Carol. É o 10, 17. 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. De sorte, Romanos 10, 17, que a fé vem por ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então, o que eu vejo segundo as Escrituras, quando é que eu recebo esse presente de Deus? Você viu que a fé é um presente? Sim. Quando que eu recebo esse presente, a fé? Quando eu ouço a palavra de Deus. Se um versículo Deus diz que a fé é um presente de Deus, e a fé, essa fé é aquela que me une a Deus, não é aquela que traz a existência, como que eu recebo esse presente? A partir do momento que eu ouço a palavra de Deus. Então eu posso dizer, unindo os dois versículos, a fé é um presente de Deus, ou seja, aquilo que me une a Deus é um presente de Deus, que Ele me entrega quando eu ouço a palavra de Deus. Glória a Deus. E às vezes eu escuto com os ouvidos, mas não escuto com o meu íntimo. É verdade. Um aluno hoje é muito comum hoje. Um aluno hoje tirar 10 na prova e depois da prova ele não saber mais nada do que ele tirou, porque ele só decorou, ele não aprendeu. Quando a Bíblia fala que eu tenho que receber a palavra de Deus, que Deus me dá, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é aceitar e dizer sim para Deus, como no testemunho que o Jabas deu aqui. Lembra que ele falou assim, eu falava sim para Deus, sim para Deus. Sim. Isso é ouvir. Porque tem muita gente que conhece a Bíblia até de cor, né? E tem muito conhecimento. Mas a Bíblia diz que a letra mata. Olha aí, tem muita gente que conhece a Bíblia e está morrendo de depressão. Sim. Eu era um. Porque eu não coloquei a minha fé em ação da forma que Deus me deu. Então a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, a partir do momento que eu vou ouvindo a palavra de Deus, eu vou receber essa fé. Que fé? A fé que me leva à salvação. Amém. Por ouvir a palavra. Por isso que ele mandou pregar a palavra de Deus. Que é para que a pessoa pudesse ouvir. Para que ela possa receber esse primeiro presente. E aí ele tem que utilizar. É a partir daí que eu desenvolvo um relacionamento íntimo com Deus. Ele me deu a fé, eu recebo a fé, para quê? Porque o que Deus quer é que eu tenha um relacionamento íntimo com Ele. Não é que eu saia fazendo um tanto de coisa em nome dele. Primeiro, Ele quer o meu relacionamento com Ele. Primeiro Ele quer você, né? Ele quer eu, Ele só quer eu. É isso que as pessoas não entendem. Ele sai fazendo um tanto de tarefa para poder chamar a atenção de Deus, igual numa empresa, para ser promovido. Sim. E desde o primeiro dia que você recebeu esse presente, que você aceitou, você já está promovido para Ele. Você já está promovido para Ele. Entendeu? Ele fala em Mateus 26, eu não sei qual é o nosso tempo, 2 minutos. Isso. Então nós temos um tempo aqui ainda. Eu quero mostrar para você que lá no Getsemane, no capítulo 26, de 40 a 41, ele fala algo muito interessante. Quer ver? E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então nem uma hora pudesses vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nem uma hora podeis vigiar comigo? Ele colocou um limite para a gente orar. Mínimo. Um limite mínimo. Pelo menos uma hora. Entende? No próximo programa, nós vamos falar por que Jesus conseguiu viver tão combatido na alma e não desabora nenhuma. Amém. Olha, teve um dia inteiro que ele só teve tragédia para ele resolver.
E à noite ainda, ele ainda estava fazendo coisas tremendas. Entende? Foi muita coisa terrível que aconteceu. Eu vou mostrar aqui um dia inteiro de Jesus, rapidinho. Nesse dia Jesus passou por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Qualquer psicólogo ou psiquiatra falaria, ele não vai suportar. Por que ele suportava? Ele suportou. Porque ele utilizava isso. Mas como que ele utilizava? Como que ele fazia para ter essa identidade imexível? É isso que a gente vai ver semana que vem? É isso que a gente vai ver semana que vem. Então eu espero você. Obrigada, pastor Marcelo. E eu espero você que está em casa para que a gente entenda um pouquinho mais na sexta-feira da semana que vem também, saiba um pouco mais e seja um pouco mais abençoado pela palavra de Deus. E eu te espero amanhã com mais um testemunho também. Até lá!